Pode começar a falar? Boa noite, nossos queridos ouvintes aqui do nosso podcast Cidadania em Pauta. Hoje viemos aqui com o nosso primeiro episódio de um tema muito importante, que às vezes a gente subestima na importância da nossa vida, que são os direitos fundamentais. E para poder falar sobre isso, nós temos um especialista aqui, o professor Daniel, advogado, pós-graduado em Direito Constitucional e mestrando também em Direito Constitucional. Então, eu queria agradecer primeiramente ao senhor, professor. Boa noite, muito obrigado. Se o senhor quiser dar algum recado para a nossa audiência. Eu agradeço o convite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, para compartilhar esses momentos de experiência jurídica. Eu espero contribuir para que nós pluralizemos o debate sobre o direito constitucional, para que possamos ter um bom podcast hoje, um bom momento aqui, para que a gente dissemine cada vez mais conhecimento. Sim, com certeza. Professor, para começar, eu queria perguntar um negócio do senhor. O que te levou a ingressar na área de direito constitucional? Porque eu, pessoalmente, sou um aluno que eu gosto muito dessa matéria, só que eu percebo, às vezes, eu acho que muito por conta da dificuldade, muitos alunos não é tão falada quanto eu acho que deveria ser. Então, qual que é essa história com o direito constitucional? O que te levou para se interessar tanto nessa área? A pergunta é bastante interessante, porque o meu interesse pelo direito constitucional, eu diria que ele é de caráter multifatorial, por assim dizer. São múltiplos fatores que me levaram a construir esse interesse, a solidificar o meu interesse pelo direito constitucional, mas eu destacaria basicamente dois. Eu poderia destacar diversos outros, vários outros. Inclusive foi um interesse que foi fruto de uma construção, não foi um interesse que eu diria que seria imediato, mas de qualquer forma eu destacaria aqui dois grandes fatores que contribuíram para a formação desse meu interesse. O primeiro deles, acredito, que desde muito jovem eu me interessei e sempre tive interesse pelo noticiário político. Então eu sempre acompanhei o noticiário político, desde que eu me entendo por gente, por assim dizer, é salvado aqui o período de infância, aquela coisa toda, mas durante a minha juventude, por volta ali dos 15, 16 anos, 17, 18 aproximadamente, eu sempre acompanhei, sempre tive muito interesse por acompanhar o noticiário político. E como a Constituição Federal é um fenômeno que é predominantemente político, a gente até faz aqui uma relembrança, a gente até recorda do conceito político de Constituição, que prega que a Constituição é uma decisão política fundamental. Então, diante desse contexto, eu diria que o meu interesse aqui embrionário por direito constitucional sempre esteve em mim, sempre esteve presente, embora eu ainda não estivesse cursando a graduação. Na graduação, eu diria que eu não tive um amor à primeira vista pelo direito constitucional. Foi um interesse que foi sendo solidificado ao longo dos tempos também, que foi sendo objeto de uma construção, e que é resultado, é uma derivação, portanto, dessa espécie de embrião, essa espécie de interesse embrionário que eu já tinha anteriormente por acompanhar o noticiário político. Durante a graduação, tive ótimos professores de direito constitucional e em razão disso, eles acabaram despertando ainda mais o meu interesse, inclusive em um momento em que o direito constitucional não era objeto de um debate tão aprofundado como é hoje. Se nós formos comparar, por exemplo, o debate jurisprudencial e doutrinário que nós temos sobre direito constitucional hoje, com o debate que era travado na virada do século, vocês vão observar que nós temos, nós chegaremos à conclusão de que era um debate absolutamente diferente, muito diferente, muito menos profundo. E eu diria, portanto, que talvez esses tenham sido os dois grandes fatores que contribuíram para que eu despertasse esse meu interesse no direito constitucional, sem prejuízo de outros, eventualmente, que também contribuíram. Eu acho muito interessante porque o pessoal, às vezes, eu acho que eles não percebem o quanto que eles se interessam no direito constitucional. Principalmente agora que está tendo muitos escândalos e muitas coisas acontecendo na política, o povo, às vezes, não percebe que aquilo ali, na verdade, é direito constitucional. Justamente, como eu até mencionei durante a resposta, a Constituição Federal é um fenômeno que é predominantemente político. É claro que, por se tratar de um organismo altamente complexo, ela trata das mais diversas questões. No entanto, nós temos essa ênfase, nós temos aqui essa questão de ordem política que é inerente à Constituição Federal. E inclusive, até em adição aqui ao que eu destaquei durante a minha resposta, durante a graduação também eu fui percebendo que, para que eu tivesse conhecimento minimamente adequado de qualquer área do conhecimento jurídico, seria necessário que eu também tivesse um domínio mínimo do direito constitucional, por se tratar de uma matéria que corresponde à base do direito em geral. E em razão disso, portanto, eu também acabei cultivando esse entendimento de que, para que eu tivesse, independentemente da área de atuação
né, que eu preferisse, né, seguir no futuro, né, até mesmo diante de eventuais incertezas, né, que são próprias da graduação, né, então quando você está caminhando pela graduação, você não tem ali muitas certezas, né, a respeito, né, de qual o caminho que você vai trilhar em termos de atuação profissional. Mas, independentemente, né, da área de atuação profissional que eu fosse preferir trilhar, né, eu acabei cultivando esse entendimento de que, para que eu tivesse, né, uma atuação minimamente destacada, né, nessas áreas, né, que eu eventualmente escolhesse, direito penal, direito civil, direito do trabalho ou qualquer outra, né, que fosse o caso, eu deveria ter essa formação minimamente adequada em direito constitucional. Sim, pavimenta todas as outras, né? Exatamente. Mas, professor, entrando mais um pouco no nosso tema dos direitos fundamentais, eu queria te fazer uma pergunta. No dia a dia, assim, na nossa vida, qual você diria que é o direito fundamental que a gente mais usa sem a gente nem perceber? Uhum. Essa é uma pergunta que é altamente complexa, né? Altamente complexa porque, afinal de contas, né, nós temos um elenco, nós temos um pórtico de direitos fundamentais que é extremamente elevado em nosso ordenamento jurídico e em outros também, e se trata, portanto, de uma resposta muito, muito difícil. Eu vou respondê-la desconsiderando os direitos que seriam mais elementares, como é o caso da vida, da saúde. Ir e vir. Exatamente. Então, excluindo-se os direitos que seriam mais elementares, por assim dizer, eu diria que aquele que nós mais nos valemos cotidianamente seria a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito que nós exercemos, né, nós exercitamos cotidianamente, diuturnamente, e às vezes, né, como você bem destacou, sem mesmo perceber. Então, às vezes em uma conversa casual, às vezes em um contexto de relação trabalhista, às vezes até mesmo, né, em qualquer espécie de contato de caráter familiar. Então, nós estamos sempre expressando, né, o nosso pensamento. E a liberdade de manifestação do pensamento, portanto, eu acredito seja o direito que nós mais exerçamos cotidianamente, sem que nós percebamos, inclusive, mais, né, do que outros direitos, que às vezes nós até poderíamos compreender que também seriam direitos de elevada magnitude, obviamente, né, direitos de alta envergadura, e que também são exercidos com bastante frequência, né, como o caso, por exemplo, do direito à moradia, muito embora nós não estejamos, né, sempre em casa, por assim dizer. Da mesma forma, em relação ao direito à alimentação, né, nós não estamos sempre nos alimentando, né, e ambos, né, que eu acabei de citar, são direitos altamente relevantes. Direitos altamente relevantes, mas que eu acredito que não sejam exercidos com tanta frequência do que a liberdade de manifestação do pensamento. Então, acredito que seja a liberdade de expressão um direito que nós exercemos com maior frequência. Inclusive, é interessante ressaltar para o público que a gente leva tão natural, é tão natural do dia a dia, que, mas pensa se o nosso país não tivesse isso, né? Países que não têm a liberdade de expressão. Então, assim, realmente é um negócio que a gente tem que valorizar mesmo. É um negócio tão simples que a gente que cai na rotina e a gente não percebe. Mas aproveitar até um pouco do gancho que o senhor deu, que nem sempre a gente exerce e tal, eu queria te perguntar, tem muita gente que vem com um discurso de direito fundamental é uma coisa bonita no papel, mas que na prática não é grandes coisas. Eu queria te perguntar, você acha que no Brasil a gente tem sim esses direitos bem garantidos? Porque assim, eu tenho a impressão pessoalmente que as pessoas às vezes elas meio que cobram sem saber e às vezes entram até em âmbitos que nem, né, o direito dela nem está sendo violado realmente. Essa é uma questão também bastante interessante, né? Nós temos aqui um certo conflito entre o que se encontra formalmente previsto no texto constitucional e aquilo que é implementado. Eu acredito que muitos desses comentários orbitam em torno muito mais da inefetividade dos direitos fundamentais do que propriamente da sua previsão textual, né? E esse, claro, é um grandíssimo problema, né? Essa é uma das chagas, né, não só do ordenamento brasileiro, mas de vários estados em desenvolvimento, e até mesmo os estados desenvolvidos também têm dificuldades em implementar a integralidade dos seus direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Então, eu acredito que seja muito mais esse conflito entre o que é previsto e o que de fato é implementado. Nós devemos cultivar a compreensão de que o ponto de partida para que um direito seja concretizado é a sua previsão, né? É melhor você tê-lo previsto do que simplesmente não consagrá-lo e, diante desse contexto, não ter uma orientação para o Estado, né, em ordem, né, a que se cumpram determinados programas, determinadas ações e políticas públicas que sejam garantidoras dos interesses sociais.
Mas, em linhas gerais, né, em termos gerais, né, diante dessa controvérsia, diante desse conflito, né, entre previsão textual e efetividade, ou mesmo inefetividade, há muito de uma insatisfação. Né? Eu acredito que há um alto grau de insatisfação da sociedade em relação ao Estado. Infelizmente, nós temos um Estado que é altamente ineficiente, né? Um Estado, né, intervencionista, né? Um Estado que, de fato, peca, né, em grande medida na implementação desses direitos fundamentais. Mas, por outro lado, também é necessário que nós tenhamos olhos voltados, né, para situações jurídicas em que há, de fato, a implementação de direitos fundamentais. E, às vezes, inclusive, esses direitos fundamentais, eles até são concretizados, eles são regularmente implementados, sem que nós percebamos, e isso acaba comprometendo essa visão, né, a respeito, né, da inefetividade de outros direitos fundamentais. Só exemplificativamente, né? Nós temos aqui, por exemplo, né, inclusive aproveitando, né, aqui o encontro, né, que é de caráter educacional, nós temos, por exemplo, políticas públicas que são implementadas de maneira regular, pelo menos em linhas gerais, né, como eu mencionei aqui agora há pouco, no campo educacional. Nós temos o financiamento estudantil, né, trata-se de uma política pública que resguarda o direito fundamental à educação. Em relação à moradia, nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que também se trata de uma política pública que objetiva a implementação de um direito fundamental, que, como acabei de mencionar, é o direito à moradia. Então, vocês vejam que nós temos, né, de fato, né, diversos direitos fundamentais, nos mais diversos quadrantes, que são regularmente implementados, ou pelo menos em boa medida implementados. Nós temos, por exemplo, também benefícios de caráter assistencial, né, poderíamos até promover aqui uma espécie de debate filosófico sobre a conveniência, sobre a pertinência, sobre a abrangência de como os benefícios assistenciais são concedidos no Brasil, mas restringindo-se aqui, né, ao que é objeto de debate propriamente, nós temos, né, que se tratam, né, de direitos fundamentais que são regularmente implementados, ou pelo menos em boa medida implementados, embora tenhamos, né, de fato, né, uma parcela da sociedade que se encontra marginalizada e que exige atenção especial por parte do Estado nesse combate à marginalização, à própria fome, né, às minimamente adequadas e dignas de alimentação para essas pessoas, né, para esses indivíduos que se encontram às margens da sociedade. Mas eu acredito, né, até sintetizando a resposta, né, que essa é uma questão que é muito mais, né, relacionada à insatisfação da sociedade em relação à falta de concretização de uma parcela dos direitos fundamentais do que propriamente, né, relacionados à pertinência de se ter direitos fundamentais e de não vê-los, né, como sendo concretizados ou, eventualmente, entender, né, que eles são bons apenas no papel. Sim, eu acho importante também a população se inteirar mais, né, para a gente poder saber até onde a gente pode cobrar e o que somos, sim, bem atendidos. Eu queria aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta um pouco mais complicada na minha concepção. Eu não sei nem se o senhor vai saber responder, tipo assim, porque envolve outros países. O senhor comentou que no Brasil nós temos alguns problemas de implementação. E assim, a gente tem a nossa Constituição, que é carinhosamente chamada de Constituição Cidadã. Eu queria te perguntar, eu não estou colocando aqui em nível, tipo assim, com países muito abaixo da gente ou países muito acima. Eu vou dar um exemplo prático de um país em ascendente com o nosso, que é, por exemplo, a Rússia. Eu queria te perguntar como você acha que a Constituição do Brasil ela se enquadra como uma Constituição pró-cidadã em comparação a outros países. O exemplo da Rússia é uma lei sancionada em 2017 em que descriminalizou a violência doméstica, em que caso você não cause uma lesão grave, você não é mais crime lá. E um outro exemplo também de um país assim que está num nível de desenvolvimento acima do nosso, mas, por exemplo, os Estados Unidos, a gente tem a liberdade de expressão, eles têm aquele termo do free speech, que é inclusive um outro nível de liberdade de expressão. Então, como que você acha que o Brasil, a nossa Constituição se classifica nessa questão de ser pró-cidadã em comparação ao resto do mundo? É de fato também, né, mais um questionamento complexo, né, que exige uma reflexão, né, nos mais variados campos, inclusive, né, da própria filosofia, né, em particular da filosofia jurídica. E aqui nós teríamos dois grandes pontos de partida, né, eu acredito. O primeiro deles é qual seria o critério que nós utilizaríamos para classificar a Constituição como sendo cidadã. Então, a nossa Constituição ela poderia ser classificada, né, como cidadã partindo-se de qual critério, né, efetivamente. E o segundo, né, seria até relacionado, né, ao que nós estávamos debatendo anteriormente, a respeito da concretização desses direitos. Né?
Então, a realidade material que nós temos em nosso Estado, ela é compatível, de fato, com o que é previsto constitucionalmente. Partindo do primeiro ponto que eu destaquei, né, sobre o critério que seria utilizado para nós classificarmos uma Constituição como cidadã, se nós fôssemos, né, utilizar como parâmetro, né, o número, o elenco de direitos fundamentais que nós temos previsto constitucionalmente, eu poderia dizer que talvez sim, né, acredito que sim, que a nossa Constituição poderia ser considerada como pró-cidadã. De fato, nós temos uma Constituição que é altamente avançada em matéria de direitos fundamentais, até por se tratar de uma Constituição que é mais contemporânea aos nossos tempos, né? A nossa Constituição ela é relativamente jovem, sobretudo quando nós comparamos com outras constituições do universo democrático, né? Se nós formos, até a título de comparação, se nós formos comparar, né, a nossa Constituição, e eu digo aqui em tempo de vigência apenas, né, com a maior parte das constituições europeias, né, a nossa Constituição é muito mais jovial. Né? Então, só a título de exemplo, a Constituição da Itália, de 1948, a Constituição da Alemanha, de 1949, a Constituição da Espanha, de 1978, a Constituição de Portugal, é de 76. Então, boa parte das constituições europeias que se encontram em vigor atualmente são constituições do pós-guerra. São constituições do pós-guerra e são constituições mais antigas do que a Constituição brasileira. Então, pelo fato da nossa Constituição ser mais jovem, pelo próprio contexto em que ela foi editada, em que ela foi posta em vigência, que era o contexto de redemocratização, havia essa necessidade de ruptura com o regime militar, né, que se encontrava em vigor até então. Então, diante disso, nós acabamos por absorver muitos direitos e garantias fundamentais diante das próprias necessidades sociais que se apresentavam, né, perante o ordenamento brasileiro. Nós temos, por outro lado, claro, né, outras constituições que são até mais recentes, que são mais jovens do que a do Brasil, mas que talvez, né, não possam servir como parâmetro, né, para essa espécie de comparação. Embora outras até possam também. Né, só aqui, a título de exemplo também, comparando a nossa Constituição com a Constituição da África do Sul. A Constituição da África do Sul é de 1996 e é uma Constituição que também é altamente avançada em termos de direitos e garantias fundamentais. A Constituição da África do Sul, por exemplo, ela prevê direitos que são resguardados, que são postos, né, que são colocados, né, a favor, né, da comunidade LGBTQI+, né, criminalizando, né, vedando qualquer espécie de comportamento discriminatório. Nós também temos, né, a própria previsão, né, da chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais e sua aplicabilidade direta, né, nas relações entre particulares. Nós temos também essa noção no Brasil, mas ela é apenas de caráter jurisprudencial e doutrinário, ela não se encontra prevista diretamente na Constituição. Então, sintetizando, né, aqui para responder, né, ao questionamento, eu diria que, em linhas gerais, a nossa Constituição poderia ser considerada pró-cidadã se nós utilizarmos como critério o elenco, o número de direitos fundamentais, por assim dizer. Não estou me restringindo aqui apenas ao quantitativo, né, mas em termos de abrangência geral, né, dos direitos fundamentais previstos no nosso ordenamento. Mas, por outro lado, também é necessário que nós façamos algumas ressalvas, né, porque, de fato, né, uma Constituição ela não é considerada cidadã única e exclusivamente em razão desse critério. Nós temos, de fato, né, algumas previsões em nossa Constituição que não se alinhariam bem, né, com o contexto, né, de cidadania, com o contexto democrático, republicano. Só a título de exemplo, né, nós temos, por exemplo, uma previsão muito elastecida a respeito, né, do foro prerrogativo de função. Nós temos também, por outro lado, né, um sistema de distribuição de competências que acaba promovendo, né, que acaba fomentando, né, a chamada crise de representatividade que nós temos. Nós temos uma Constituição, por outro lado, também que resguarda, que prevê um número muito elevado de garantias de caráter corporativo. Né? Nós temos também uma Constituição que prevê um próprio sistema político, né, que é muito intervencionista, né, que é muito extenso, né? Imunidade material também muito forte, né? Por isso eu tenho essa impressão também. Sim, também, né, que acaba comprometendo a própria sensação de impunidade, né? Então, nós temos diversas questões que acabam comprometendo, né, de fato, essa nossa visão a respeito do caráter cidadão da nossa Constituição. Mas, de todo modo, eu acredito também que isso acaba não desnaturando
a nossa Constituição como sendo uma das mais avançadas do mundo em matéria de direitos e garantias fundamentais. Eu tenho essa impressão porque eu já morei levemente no exterior e eu reparei muitas coisas diferentes. Tem algumas coisas que o Brasil é um dos países, né, que tem o racismo como crime. O próprio Japão, que é um país extremamente desenvolvido, porém sofre para punir, por exemplo, crimes sexuais. Eles não têm direito de previsão. Mas é isso, eu acho que o Brasil ainda falha em algumas coisas na aplicação, mas na minha visão tem uma Constituição bem próxima. Agora, eu queria partir para um negócio mais prático. Eu acho que é bem divertido para o nosso espectador ter essa ideia. Pessoal, eu queria saber de você quando dois direitos entram em conflito. Eu vou te dar um exemplo que você tinha falado mais cedo, que é o da liberdade de expressão, quando ele entra em conflito com a combate à desinformação, por exemplo. Como que a nossa Constituição lida com esse combate de direitos? É uma questão interessante. Nós não temos previsão textual, não temos previsão direta na Constituição Federal a respeito de como um conflito dessa natureza seria solucionado. Né? Nós temos aqui uma controvérsia que seria solucionada através, né, de técnicas de interpretação, né, através da chamada interpretação constitucional. Teríamos, inclusive, balizas de caráter doutrinário e até mesmo desenvolvidas jurisprudencialmente, né, que nos apresentam, né, metodologias para a solução, né, dessa espécie de colisão, né, entre valores que são protegidos constitucionalmente. Né. O mais tradicional seria, né, da ponderação de valores. Então, quando nós temos, né, um eventual conflito entre interesses que são protegidos constitucionalmente, é necessário que o intérprete promova a ponderação desses valores, no caso concreto, em ordem a que se conclua qual deles deve prevalecer, né, naquela situação jurídica específica, né? Não, inclusive, que nós tenhamos um sentido de superioridade entre um e outro, porque, afinal de contas, todos são valores protegidos constitucionalmente, e, em tese, pelo menos, não haveria superioridade. Inclusive, uma dúvida, né, que é muito comum é sobre se nós teríamos, né, um aspecto exatamente de supremacia entre direitos fundamentais. Né? Tecnicamente falando, né, no contexto formal, pelo menos, nós não temos essa superioridade. Não há hierarquia entre direitos fundamentais ou entre normas constitucionais em geral também. Embora, de fato, nós até podemos tender a concluir que determinados direitos, sobretudo alguns que integrariam o que nós conhecemos como mínimo existencial, poderiam, de fato, sobrepor-se, poderiam ser superiores a outros. Exatamente, né? Até por se tratar do direito filosoficamente mais importante, né, seria o direito necessário, né, para que nós tenhamos condições de exercer os demais. Então, no contexto filosófico, nós tendemos a concluir dessa forma. Mas não há essa superioridade, tecnicamente falando, formalmente falando, pelo menos, né, entre direitos fundamentais ou entre normas constitucionais em geral. E quando há, portanto, esse conflito ele deve ser solucionado de acordo com a análise do caso concreto. Sim. Então, diante do caso concreto, é necessário que se promova essa ponderação de valores em ordem a que se promova, em ordem a que se conclua qual deles, né, teria prevalência diante daquela situação jurídica. Quando nós temos, né, esse conflito, né, que foi exposto por você, né, entre liberdade de expressão, que é um dos mais altos valores que são protegidos constitucionalmente no nosso ordenamento, né, e o combate à desinformação, nós temos aqui, de fato, né, algo que corresponde a uma limitação à liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é absoluta, assim como, pelo menos em regra, né, os direitos fundamentais não são absolutos. Né, a doutrina clássica, a doutrina tradicional, inclusive, costumava lecionar, né, que não existem direitos fundamentais. Hoje, por outro lado, a doutrina já vem caminhando por uma outra trilha, né, já relativizando esse entendimento, né, digamos assim. Né, hoje, muitos doutrinadores, né, entendem que, de fato, nós teríamos direitos que seriam absolutos, né, como é o caso, por exemplo, da vedação à tortura ou a submissão do indivíduo a tratamento desumano ou degradante, que não teria, né, nenhuma espécie, né, de caráter relativizador, né, previsto em nossa Constituição Federal. Mas, como eu ia dizendo, né, nós temos aqui esse fator limitador, né, que você colocou, né, quanto ao combate à desinformação frente, né, à liberdade de expressão. E nós temos diversos outros. Né? Eu até me lembrei aqui agora de uma espécie de marco zero. Não é bem um marco zero, mas foi talvez, né, o caso, né, julgado pelo Supremo Tribunal Federal de maior expressão, né, quando nós tratamos da liberdade de manifestação do pensamento, né, que é o famoso caso Elvanger,
né, o Wanger, né, o Siegfried Wanger, né, era um escritor, né, historiador, né, editor brasileiro, né, nasceu no Rio Grande do Sul, né, e ele se notabilizou por ser um negacionista do Holocausto. Né? Então ele tem algumas obras, né, teve algumas obras publicadas em que ele relativizava os acontecimentos históricos ocorridos durante o nazismo e era um negacionista do Holocausto. Foi condenado, né, em primeira instância, acabou recorrendo da sua condenação em segunda instância, até que o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal acabou concluindo que, de fato, né, embora nós tenhamos, né, a previsão constitucional quanto ao exercício da liberdade de manifestação do pensamento e os direitos que lhes são relacionados, né, como é o caso da liberdade científica, da liberdade de informação, essas liberdades, em geral, elas encontram limitações, né, elas se limitam, né, de fato, a determinadas balizas, né, que devem orientar a atividade das pessoas. E aqui nós tivemos, né, portanto, uma espécie de marco zero, né, como eu mencionei, não é propriamente um marco zero, mas sem sombra de dúvidas um caso de grande repercussão, que foi julgado lá em 2003 e que volta à tona agora, né, em razão, de fato, né, dessas questões que são relacionadas às fake news, controle de redes sociais, né, e por aí vai. Então, me veio à mente, né, o julgamento desse caso em 2003 pelo Supremo Tribunal Federal, e ele é mais atual do que nunca, eu diria. Né? Então, sintetizando mais uma vez, né, a resposta, né, nós teríamos, né, que analisar o caso concreto através da aplicação de técnicas interpretativas em ordem a que nós concluíssemos, né, qual o valor protegido constitucionalmente prevaleceria sobre o outro, né, sem que isso propriamente o eliminasse. Né? Esse valor continuaria previsto constitucionalmente, poderia até, diante de uma outra situação jurídica, prevalecer, né, sobre algum outro, mas o que importaria, portanto, seria a análise daquela situação jurídica específica naquele momento, em ordem, né, a que se aplicasse essa técnica interpretativa. Sim, assim, esse assunto da expressão, liberdade de expressão é bem polêmico. Eu me lembrei de outros casos mais recentes, que é a condenação do Danilo Gentili, né? Inclusive, humoristas têm direto um debate contra essa questão. O caso também, que a audiência mais jovem vai lembrar, recente, do Monark, né? Também teve muito, até me lembrei por causa do exemplo que o senhor deu. Sim, até a questão do nazismo, né? O Monark, inclusive, né, o caso, né, envolvendo lá os comentários do Monark, né? Me lembro, né, do episódio, né, em que, salvo engano, é o Flow Podcast, né? E nós tivemos, inclusive, 2 deputados federais que participaram, né, do episódio desse podcast, né? Salvo engano, Otávio do Amaral, Kim Kataguiri. Se eu não me engano, até o presidente da República já foi entrevistado. Já foi entrevistado, não nessa ocasião, né? Salvo engano. Mas... E de fato houve, me recordo perfeitamente que houve um comentário acerca do nazismo, né? Parece que o Monarca até defendeu que deveria haver, né, uma liberdade de expressão a ponto, né, de nós termos autorização para que as pessoas pudessem, né, disseminar, né, ideias, né, relacionadas, né, ao nazismo. Né? Eu não me recordo realmente, né, como foram as palavras dele, né, e qual foi a noção que ele defendeu concretamente, mas era mais ou menos nesse sentido. E nós teríamos, portanto, aqui exatamente essa limitação. Né? Não cabe, em nosso ordenamento jurídico, a disseminação de qualquer espécie de ideologia que tenha como base o extermínio, né, de quem quer que seja, né, em razão de etnia, de raça, ou, enfim, qualquer outra forma de discriminação. Nesse caso, seria similar mais ao free speech, né, dos Estados Unidos, que lá o pessoal pode falar o que quiser. Mais ou menos por aí. Boa resposta, professor. Realmente, a audiência tem que aproveitar a oportunidade de ter um especialista assim para poder explicar toda a determinadamente para a gente. E eu vou querer agora te perguntar um negócio mais, como eu posso dizer, em menor escala, que é uma pessoa, professor, quando ela tem os seus direitos violados, eu não ainda estou falando de processo nem nada, mas qual atitude você acha que ela deve ter quando ela tem um direito violado? Juntar argumentos, quem que ela pode recorrer com isso? É uma questão que, infelizmente, é natural no Brasil. Né? Infelizmente, nós vivemos em um Estado que, como inclusive estávamos comentando, né, mais ao início, é altamente ineficiente em termos de implementação, em termos de concretização de direitos fundamentais. Então, nós temos um contingente muito elevado de pessoas que sofrem com esse descumprimento, que sofrem com a inexecução de direitos fundamentais, inclusive, né, às vezes, até mesmo, né, em relações entre particulares. Essa questão, né, ela exige, primeiro, muito conhecimento. Né? É necessário, né, que o indivíduo tenha conhecimento, né, para que ele saiba como agir.
né? Porque, afinal de contas, né, sem que ele tenha conhecimento, ele, de fato, né, não vai reunir condições necessárias, né, condições mínimas, né, para saber como agir diante de um descumprimento, até porque, eventualmente, ele nem vai saber, né, de fato, né, que teve um direito violado. Mas eu diria, né, que diante de uma violação, ainda que é potencial, né, ao direito, é necessário que a pessoa tenha um comportamento de caráter proativo, né, em ordem, né, a reunir elementos, né, que sirvam para demonstrar, né, esse descumprimento, nessa violação a um direito, né, para, caso seja necessário, ele venha acionar o Poder Judiciário, né. Inclusive eu prestei bastante atenção na pergunta, né, quando você fez a ressalva, né, sem se mencionar, né, sem falar ainda, né, em processo, né, não é o caso nem de ingressar com o processo, mas nesse contexto é necessário que a pessoa tente reunir, né, o máximo de elementos possíveis, né, para que ela demonstre a violação ao direito e, de repente, buscar por meios consensuais de resolução de um eventual conflito. Né? E nós temos diversos órgãos de apoio, né? Nós temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, nós temos a própria administração pública, né, em relação à qual o indivíduo pode se socorrer, né, caso nós tenhamos, né, alguma espécie de violação. Isso vai depender também de qual é o quadro fático, né, se nós temos eventualmente uma violação de um direito, inclusive fundamental por um particular, ou se é pelo Estado. Né, no caso, né, de uma violação de direito, né, por parte do Estado, né, a pessoa pode se socorrer à administração pública, pode acionar, né, os diversos órgãos de controle, inclusive, né, para fazer reclamações, denunciar eventuais situações que sejam discriminatórias ou que correspondam à violação, ainda que em potencial, desses direitos. Então, a minha recomendação é que, primeiro, né, a pessoa procure sempre fomentar o seu conhecimento jurídico, né, que ela, de fato, né, busque, né, o máximo de informação possível, né, busque uma boa formação, e mesmo quem não é graduado ou esteja se graduando em Direito, né, pode fazê-lo. Né, hoje nós temos um mundo de informações, né, ao alcance, né, aqui dos nossos dedos, por assim dizer, e isso nos permite, de fato, né, buscar, né, informações suficientes, né, pelo menos para que nós tenhamos uma orientação preliminar. Com isso, né, com essa formação do conhecimento, nós já teríamos, né, condições suficientes, né, para identificar quais seriam os elementos necessários para que nós reuníssemos em ordem a preservar os nossos interesses, né, caso seja necessário, eventualmente, até mesmo se valer aí de um acionamento do Poder Judiciário no futuro. Nesse contexto, né, nesse contexto pré-processual, né, evitando-se aqui, né, de fato, o acionamento do Poder Judiciário, né, eu diria que o ideal, de fato, é buscar, né, por órgãos de apoio, como é o caso do Ministério Público, Defensoria Pública, ou a própria administração pública, sempre dependendo do contexto. Não, sim, igual o professor ressaltou, eu acho que é muito importante, por mais que nosso país tenha algumas dificuldades com isso, é um país, né, com muito pouca educação, as pessoas deveriam se informar mais dos seus direitos, até um exemplo que acontece recorrentemente no Brasil, que é violação de direitos do trabalho, né? Acontece muito e às vezes a pessoa nem sabe, ela tá tendo o direito violado, ela nem sabe dizer. Exatamente. E com isso eu já vou pegar o nosso gancho da nossa última pergunta, professor, que é... infelizmente. Infelizmente. Já acabou, né? Não. Quem que não gosta de um papo com tanto conhecimento assim, né? Mas que entra muito nisso, da pessoa saber se informar, mas assim, eu como cidadão brasileiro, qual dica o senhor daria para poder utilizar melhor os meus direitos? É uma pergunta bastante complexa, né, e também de difícil resposta, né? Complexa, de difícil resposta, né? Porque, afinal de contas, né, nós poderíamos aqui confabular, né, poderíamos divagar aqui, né, a respeito dela, né, por vários e vários dias. Né? Mas eu acredito que ela guarde até uma relação de conexão com o que eu acabei de mencionar, né, a respeito do conhecimento. Informar, né? A respeito do conhecimento. Né? O conhecimento, sem sombra de dúvidas, é a principal arma, né, que qualquer pessoa pode ter, né, para a preservação dos seus direitos. Então é necessário que nós fomentemos, né, o conhecimento, né, que nós busquemos cada vez mais o conhecimento. Inclusive, algo que eu costumo dizer, né, com uma certa frequência, né, que há duas coisas que ninguém retira de nós. Né? Você veja, inclusive, que nós fizemos um comentário aqui agora há pouco a respeito do direito à vida. Né? Você veja que até o direito à vida, que talvez seja o mais fundamental dos direitos, as pessoas podem subtraí-las, né, de nós. Né? Então, eventualmente, né, diante, né, de um contexto de azar, digamos assim, pode ser que você esteja passeando pela rua e, de repente, um carro te atropela, né, ou, de repente, alguém, né, pratica homicídio em seu desfavor.
enfim, teríamos situações dessa natureza de ordem trágica. Mas, como eu ia dizendo, né, há duas coisas que ninguém retira de nós. Né? A primeira delas, não num contexto de importância propriamente, mas a primeira delas é a nossa dignidade. Né? A dignidade ninguém retira, né? Ninguém a retira de nós, né? Independentemente do que aconteça. Mesmo que eventualmente alguém subtraia a nossa vida, né? A nossa dignidade continuará preservada. E a outra é o conhecimento. Né? Conhecimento, uma vez que ele é absorvido, uma vez que ele é adquirido, ninguém retira de nós, né? E ter conhecimento nunca é demais. Nunca é demais, como dizem. Nunca é demais. Então, fomentar o conhecimento, acredito que seja estritamente necessário para que nós tenhamos uma boa formação cidadã, para que nós, inclusive, né, tentemos, né, superar, né, esse quadro que nós temos atualmente em nosso ordenamento jurídico, não só agora, né, mas já há algum tempo, né, de erosão de consciência constitucional. Então, nós temos, né, de fato, né, esse quadro de erosão de consciência constitucional porque nós estamos diante de um Estado que é altamente ineficiente, um Estado que inexecuta direitos fundamentais e que acaba, portanto, desestimulando as pessoas, né, que acaba causando uma certa desconfiança, né, acerca da efetividade da Constituição. As pessoas, às vezes, né, se veem diante desse quadro e se perguntam, quase que naturalmente, né, bom, se o Estado está descumprindo a Constituição, por que eu devo cumprir? Né, qual que seria a lógica disso, afinal de contas? Então, eu acredito que o conhecimento é a nossa principal arma, que, afinal de contas, é a partir dele que nós vamos, né, fomentar a nossa consciência constitucional, e quanto maior for a consciência constitucional da sociedade, sem sombra de dúvidas, não só a sociedade diretamente se fortalece, como o próprio Estado também. Acho que no final das contas, cada um tem que fazer sua parte também, professor. Tem. A gente garantindo, a gente fazendo o certo do nosso, não vamos prejudicar ninguém, consequentemente ninguém vai ter o direito de violado. Com certeza. Essa é uma lógica que a gente tem que sempre levar conosco também. Sim. Mas, sobre as perguntas é isso, professor. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Maurício. Aqui. Galera, muito obrigado pela presença aqui. Você pode ter percebido que aqui tem um papo de muito conhecimento. Se alguma curiosidade aqui te atiçou, te ajudou de alguma maneira, manda para algum amigo seu. E se você quer aprender mais sobre direito constitucional, nos siga no nosso perfil e espere para o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Grande satisfação estar aqui com vocês. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição, né, para uma outra oportunidade, né, para termos mais um papo interessante sobre direito constitucional. Até mais. Muito bom. Obrigado, professor. Gostou das perguntas?